Vocês têm ainda a disciplina de periodização desportiva na faculdade? Não? Treinamento esportivo? Exclusivamente periodização? E vocês? Trabalharam, aprenderam sobre bomba, alguma coisa sobre periodização macro, meso, micro, ciclo em algum lugar da faculdade, em algum momento da faculdade já? Não? Nada disso. Normalmente, você também não? Nada? Na faculdade a gente tem essa base da periodização de treinamento, né? Que é um mercado de trabalho hoje, né? Tem gente que monta planilhas de periodização de treino e tal, programações de treino, e qualquer personal que se preze aí faz uma periodização de treino do cliente, né? Monta a ficha de treino, né, que chama lá, e daí altera depois de 1 mês, 2 meses, assim, enfim, faz macro, mesos, ciclos, né, e microciclos de treinamento do aluno. E a gente tem uma forte crítica a isso quando não se trata de atleta, porque meio que o treinamento físico, né, a musculação, o treinamento funcional, o cross, enfim, elas são herdeiras do esporte, né, da preparação física desportiva. Porém, nesse momento, as pessoas que praticam não são atletas mais. São pessoas que buscam saúde, qualidade de vida, estética, outras questões, né? São pouquíssimos os atletas que praticam. Nós temos atletas de crossfit que praticam crossfit nas boxes, mas eles representam 5% da boxe. E o que é muito, porque na sala de musculação a gente tem atletas de fisiculturismo, mas eles representam, sei lá, 1% da sala de musculação, talvez menos, né? E para essas pessoas, a periodização de treinamento, como a gente já conhece, como o Bompa preconizou, faz sentido. Não está errado. Você fala de atleta, tudo certo. Você vai montar mesos, ciclos, microciclos. Você vai montar e organizar isso, porque atletas são disciplinados e é uma prioridade da vida deles. Aquilo, pessoas que vivem do próprio corpo. Eu falo até artistas às vezes, né? Que a pessoa tem que ter um corpo naquele shape ali, porque é a profissão modelo, é a profissão dela. Para essas pessoas, a periodização faz sentido. A pessoa tem que dormir aquele horário, a pessoa não pode consumir álcool. Ela, a vida dela é uma regra que ela tem que seguir. Para essas pessoas faz sentido. Pro restante das pessoas, velho, não faz sentido nenhum. O próprio Bompa, quando ele diz lá, né, fala assim, o macrociclo é a base da estruturação. Gente, juro, na faculdade há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu aprendi isso aqui. Só que é um livro de 1983. 30 anos depois. Os caras estavam ensinando ainda. Tipo, não tem como a gente dizer que isso ainda está atualizado, né? E ele diz assim, o macrociclo é a base da estruturação do treinamento. O mesociclo define foco das adaptações fisiológicas e o microciclo detalha a aplicação diária do treinamento. Essa é a base de uma periodização, né? Você tem o macro, meso e micro, então você tem a estruturação completa, né, do objetivo principal, secundário, terciário. Daí você quebra ela em várias fases, 5, 6 fases, que vão ser subidas de cargas, alternância de exercícios e tal. E o micro é o treino diariamente, né? Daí a gente tem o Vladimir, que tem um livro de fisiologia que fala sobre periodização, né? E fala que a organização de treinamento deve seguir a sequência lógica de macrociclos, mesociclos e microciclos, garantindo que a carga de treino respeite a fase de adaptação do atleta, que já está muito claro, né? Então, e a gente vem aprendendo isso até hoje, e os personagens vêm replicando isso até hoje, de organizar uma periodização onde o microciclo, daí o mesociclo e o macrociclo são representados. A verdade, gente, é que isso é impossível para pessoas comuns. Por quê? Porque as pessoas vão faltar ao treino, porque as pessoas vão beber, não vão dormir,
vão... Meu, não tem. São seres humanos, igual vocês. Vocês conseguem seguir uma rotina de dormir e acordar no mesmo horário todo dia, de alimentação pesada, todo dia sem falta? Alguém que consegue? Eu não consigo. Né, minha vida não me permite isso ainda. E hoje até a gente está montando uma periodização de treino pro Rafa, que é nosso atleta de LPO, né? Porque ele é um atleta. Então a gente discutiu na última semana retrasada, na reunião técnica, sobre isso. Tá? Viu? Acho que a gente podia, né? Porque ele tá com a gente há 6 meses, menos. Desde janeiro, há 5 meses. E daí ele tá muito forte mesmo. E a gente focou muito em fortalecer core, então dava pra variar muitos movimentos, não tinha muito segredo, era fortalecimento de core pra ele. Só que agora tá na hora de a gente começar a deixar específico pro levantamento de peso, né? Que no powerlift paralímpico é uma repetição de supino, uma repetição máxima de supino. E daí o Gabi tá na função de montar um ciclo de treinamento pro Rafa fazer os mesmos treinos e tal, pra gente periodizar. A gente não é contra tudo isso. A gente só diz que não serve para quem está sendo aplicado. Né? É para atleta, é para o Rafa, massa pra caramba. Só. Hoje, de todos os alunos que a gente tem, é o único aluno para quem isso serve. Que é um atleta. E assim, a gente só tá aplicando nele porque a gente viu que é séria a parada. Tipo, ele dorme no horário combinado, tá suplementando com o combinado, tá, tipo, tá a rigorosidade com que ele leva o treinamento não é de atleta, tipo, sabe, quero brincar, não, ele é atleta mesmo. A rigorosidade com que ele dorme, acorda, com que ele se alimenta, com que ele, assim, a gente passou, ele vai fazer. Daí a gente falou, puta, esse cara tá agindo como atleta. A gente precisa dar um treino de atleta pra ele, né? O Rafa, ele vai seguir essa periodização, mas o restante dos nossos alunos vai fazer treinos aleatórios daí. Aí entra o grande problema. Porque a maior parte dos personagens, quando se depara com esse problema, começa simplesmente a montar treinos aleatórios. Talvez vocês tenham muitos amigos personagens que estão atuando, e vocês vão lembrar que vocês vão ter 2 extremos nesse público, né? A galera que periodiza os treinos lá e faz o aluno fazer o treino bem periodizadinho, e os outros mais relaxadão que chega na hora e fala, foda-se, vamos ver o que tá livre aí. E vai montando os treinos de acordo com o que tem livre na academia pra treinar ele na hora. Aí, tipo, vamos puxar pra cá, daí o cara tá fazendo exercício, o cara não sabe qual vai ser o próximo. Ele fica, acho que eu vou levar ele pra lá, ó. Aquela máquina vagou. E a gente tem esses 2 extremos. E se a periodização ela não é adequada, eu estar no outro extremo é pior ainda, né? É melhor que faça a periodização. Porque no outro extremo você vai prejudicar muitos resultados do cliente. Você não vai ter um controle real do que o cliente está fazendo, dos grupos musculares que estão sendo envolvidos, da frequência que ele está treinando e tal. Você não vai ter esse controle. Então, você está em um extremo ou em outro extremo, é tão ruim quanto. Mas por que é ruim? O extremo do treino tudo zoado é óbvio, né? Porque não vai ter resultado. A gente vai interferir drasticamente no resultado do nosso aluno e isso é óbvio. Mas por que é tão ruim a periodização? Porque pela falta da capacidade das pessoas em segui-lo, gera queda na adesão. Você não consegue fazer esse cliente. Pela mudança de desejo e interesse do aluno. O aluno muda de opinião, muda de intenção, muda a dor. Gente, assim, ó, vocês vão ver na jornada da carreira de vocês. É foda, velho. Chega a pessoa assim, ó, eu quero correr uma maratona. Bora. Fala, beleza, vou montar um mesociclo aqui de 1 ano pra gente preparar pra correr uma maratona. Dá 3 semanas. Nossa, odiei correr. E muda de ideia. E, você passou 4 horas montando a preparação da pessoa pro maratona. Sabe o que você faz? Joga no lixo aquelas 4 horas. E vai sentar e vai ter que montar de novo uma nova periodização. Você vai lá e você monta um treino mais, talvez, sei lá, funcional. Montado, perfeito, lindo. Passam mais 5 semanas. O aluno chega, foi
Jogar bater ombro com os amigos no final de semana, chega com o joelho fudido. Sabe o que você faz com a periodização que você fez? Joga fora de novo. E tem que montar outra. Daí a vida é ficar montando periodização. E normalmente os personagens sérios, eles começam assim. Até o momento que eles falam assim, ó, vai a merda. E daí ele tipo, só faz treino aleatório. De tanto ele tem que ficar mudando. Aí você monta o ciclo de treino e o cliente fica 2 semanas sem treinar. No outro dia o cliente chega bêbado. No próximo chega virado. No outro chega sem comer. E daí não tem como o cliente seguir o plano. Daí você tem uma periodização rígida lá e o teu cliente chegou em jejum. Um treinador mais rigoroso ia seguir o plano. Sabe o que acontece? O cliente passa mal e não volta mais. E esse é o grande problema da gente montar a periodização de treino. E o que a gente propõe aqui na Axon, que eu desenvolvi, foi um meio termo. Um processo que você não vai fazer treinos aleatórios completamente prejudicar os resultados do teu cliente e não vai montar uma periodização rígida que impeça o teu cliente de executar a porra do treino. Você vai ficar no meio do caminho. Vai montar o que a gente chama de periodização inversa. É bem simples. Ela consiste basicamente em arquivar todo o treino com observações e recomendações. Todo o treino. E a partir das informações dos treinos anteriores, eu faço o quê? Monto o próximo. Somente o próximo. E assim eu sigo. Eu arquivo o treino, faço observações sobre esse treino e fechou. Chega para a próxima aula, eu monto o próximo treino com base no quê? Nas informações do que aconteceu nos treinos anteriores. Eu monto o próximo, e o próximo, e o próximo. O grande poder, né? O grande poder dessa forma de realizar os treinos é que quanto mais treino você tem, melhor fica o próximo. Porque mais informação você tem do cliente. Então, a gente tem gente aí, a gente há longínquos 3 anos atrás, a gente tinha isso em ficha, né? Era foda. que os professores passavam o treino no quadro, eles tinham que copiar o treino depois num papel e arquivar com as observações. Quando a gente fez o repasse para a planilha, a gente tirou foto de todos, antes de a gente jogar todas as fichas fora, a gente tirou foto de todos os treinos e tal, arquivamos, né? E para jogar todas as fichas fora. Mas foi incrível, porque a gente tirou um dia e a gente esparramou todas as fichas na área de treino, assim, ó, separando por alunos. Não faltou espaço aqui, ó, lá embaixo. Em tudo, faltou espaço na área de treino inteiro, de tanto histórico de treino que a gente tinha. E daí a gente conseguiu digitalizar, né? Hoje vocês já chegam com um melzinho na chupeta, né? Porque nosso aplicativo, vocês já viram também, meninas, a funcionalidade do aplicativo? É muito simples, é muito fácil, ele é muito bom, né? E até quando a gente digitalizou, a gente teve que improvisar, porque é uma empresa terceirizada que fornece aplicativo pra gente, e eles não tinham essa função do jeitinho que é ali. Era uma bosta. A gente usava o CRM da empresa, que é o lugar onde a gente faz controle de vendas, para colocar o histórico de treino, e daí a gente usava um outro lugar para arquivar as fotos do treino. E daí travava o aplicativo, você só conseguia ver 20 treinos pelo aplicativo. Para poder ver mais de 20, você tinha que entrar no navegador, da coisa entrar, travava tudo. Era uma bosta, a gente já viveu assim, ó, e daí há 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui para uma feira em São Paulo, onde estava a empresa que presta o recurso para nós, e daí eu fui cobrar deles, e daí eu consegui ter 10 minutos conversando com a pessoa certa, por pura sorte. Tava lá em São Paulo, daí eu conversei com o cara que programa o aplicativo. Falei, cara, nós temos uma demanda que vocês não resolvem, velho. E eu tô aqui na feira, ó, tem um monte de gente dizendo pra mim que vai resolver. Seus concorrentes.
E daí ele montou do jeito que eu queria. Ele falou, o que você queria? O que você quer? E pegou o papel, caneta, anotou. E eu falei, foda-se, nunca que esse cara vai fazer isso, né? Deu 2 meses de atualização na medida pra gente. Mas essa fez pra gente a atualização do aplicativo. Eu falei, velho, o cara foi com a minha cara, de certo, ali, né? Porque fez, é uma empresa grande, né? Tecnofit gigante, uma empresa nacional gigante. E fez atualizações pra gente. Então a gente hoje tem um aplicativo feito praticamente sob encomenda, né? Com a evolução do aluno, que vocês podem ver lá, e os anexos, que são os treinos dos alunos. Super funcional, super prático, super rápido. Não tem rosco. E, basicamente, o que a gente faz na periodização inversa é organizar muito bem as aulas anteriores para montar somente a próxima. Organizar muito bem as aulas anteriores para montar somente a próxima. E assim a gente segue. Organizando e montando, organizando e montando. E, gente, não tem segredo, porque o treino fica na medida para o aluno. Agora entra o principal ponto, que é o que é o mais difícil. Antes de começar pelo mais difícil, que são os ajustes imediatos. Quando a aula termina, é muito importante que você coloque observações sobre o treino. Porque se você vou lembrar. Primeiro, você não sabe se é você que vai atender o cliente na próxima aula. E segundo, você não precisa ficar guardando aquilo na tua cabeça. Eu falo que o papel, o caderno, a porra do sistema, são extensões do nosso cérebro. Tipo, às vezes a gente fica se esforçando para lembrar de algo que, cara, a gente podia anotar e jogar fora. Não, sabe, eu percebo às vezes gastando uma energia para lembrar, sabe? Ocupando espaço na cabeça de vocês que não precisa ser ocupado com isso. Por isso as anotações. Então, o aluno falou que o joelho doeu, a aula foi muito pesada, foi muito leve, você tem que fazer um ajuste de carga. Cara, coloca na evolução do aluno. Terminou o treino, coloca o máximo de informações. E, gente, não é no dia seguinte, é no final do treino, porque no dia seguinte você já esqueceu. Pega um de uma tarde aí que você atende 15 alunos na tarde. Terminou aquele dia de trabalho, tem que ir as evoluções todas. Todas. Porque você vai esquecer. E não tenha preguiça de colocar muita informação. Sabe? Descreva sobre o que aconteceu na aula. Informe, sabe? Repasse muita coisa. Isso é fundamental para a qualidade do que a gente faz na metodologia Axon. Feito isso, gente, a próxima fase. A próxima fase é ajustes imediatos. Vocês têm aulas 10, meninas? Sim. Ajustes imediatos. É o mais difícil. O cliente chegou com um problema novo, com uma situação nova. E queria eu que isso não fosse tão comum. Mas é muito comum, sabe por quê? Porque as pessoas têm uma vida, né? Então, no último treino você anotou, você fez praticamente uma anamnese, você anotou todas as informações do aluno, você postou a foto, deixou o treino redondinho. Você pegou aquela informação e montou o próximo treino. E o cliente chega com uma muleta. Fala, puta merda! Né? Você vai ter que apagar e mexer nesse treino inteiro rapidamente. E isso é muito mais comum do que eu gostaria que fosse. Se isso não fosse tão comum, atender 5 alunos seria super tranquilo. O problema de atender 5 alunos por horário é que, cara, a galera chega... Daí um aluno chega atrasado, outro chega adiantado, outro chega com uma dor nova, outro mudou de objetivo, caralho, outro chega com dor de cabeça e assim é. E você vai precisar fazer ajustes aos treinos frequentemente. Uma das maiores dificuldades dos novatos é apagar o quadro. É muito difícil. Muito mais do que deveria. Eu tenho que falar assim, apagador, faça as pazes, Bruno, apagador, Bruno. É teu amiguinho, tá? Não tem problema. Porque há uma sensação, eu não sei se é a cultura da geração de vocês, mas há uma sensação de que se eu apagar eu tô errado.
Eu errei, eu sou ruim, eu sou incompetente. E o que é o mais fácil, quem já pegou eu dando aula aí, os meninos já pegaram algumas, é apagar o quadro e mudar o treino. Vira um rabisqueiro o treino, na verdade. Eu puxo de cá, puxo pra lá e tal. Por quê? Porque os ajustes imediatos, que é esse o tema que eu tô falando, eles são importantes. Porque apesar de eu ter um histórico do treino do aluno, o que aconteceu do último treino para esse nas 48 horas, eu não sei. E eu vou sentir na hora, sabe, como o aluno acordou, como ele dormiu aquela noite. A briga que o caboclo teve com a esposa 2 horas antes de vir treinar. Sabe? Eu tinha um cliente e ele queria aprender a fazer aquele movimento do CrossFit Double Under, que é pular a corda, passar 2 vezes a corda num salto só. E ele queria muito aprender a fazer aquilo. Então, eu no treino dele, eu colocava sempre alguns educativos no começo do treino, como se fosse parte do aquecimento do treino dele, para ele aprender a fazer isso. 5, 10 minutinhos e a gente seguia para o treino normal. Né? E era um negócio que frustrava muito ele, porque um esforço mental grande, ele tinha muita dificuldade, ele não conseguia. Né? Então, mas estava lá, tal. E eu montei o treino para ele, normal, né? Montei alguns educativos, montei o resto do treino, ok. Chegou a treinar, mas puto da vida, cara. Chutando tudo quase. Eu falei, tá tudo bom, Diego? Ele, tá, só se for pra você. Aquela porra daquele meu chefe retardado. Tinha brigado com o chefe no serviço, ele foi treinar 5, saiu do trabalho e foi direto. E tava puto. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Paguei aquela merda. E ele, como ele já estava acostumado a fazer toda a aula, porque ele estava nesse educativo, ele já foi pegando a corda e falou, não, hoje você não vai ter isso aqui não. Eu mudei completamente o treino dele. E segui com uma outra proposta. A aula foi incrível, terminou a aula e virou pra mim. Cara, que bom que você não me botou pra pular aquelas cordas, porque quase que eu não vim, porque eu falei, cara, eu vou ter que chegar lá e vou ter que pular aquelas porra daquelas cordas ainda. E eu vou enforcar alguém naquela cordinha. Porque eu sabia, gente, que era um desafio mental pra ele, aquilo, frustrante. E ele já tava frustrado porque eu ia ferrar com a vida do cara. Porque eu escrevi num quadro. Porra! Aqui, vocês vão entender o princípio primordial e básico da periodização inversa. Nas periodizações tradicionais ou em qualquer outro tipo de treinamento que você vê por aí, o treino é o centro e o aluno se ajusta ao treino. Para nós, o aluno é o centro e o treino se ajusta ao aluno. Isso é o princípio básico que vocês precisam para entender a periodização inversa. Cara, o aluno é o centro da porra toda. Ele que importa, o treino se ajusta a ele. Se o aluno chega e tem 20 minutos para treinar, você não vai gastar 15 em mobilidade, velho. É um aquecimentozinho só para ele não se lesionar e pau. Porque ele é o centro do treinamento. Se o aluno chegou em jejum e meio se sentindo mal, você vai reduzir a intensidade do treino mesmo que não entregue o resultado ou que você tinha planejado. Foda-se. Porque o aluno é o centro. E o treino se ajusta a ele, sempre. E sim, isso é o mais difícil dentro da periodização inversa. Isso é o mais difícil de fazer, porque exige muita experiência, velocidade, agilidade e tal. Se não houvesse essa dificuldade depois do treinamento da escola, tranquilamente vocês poderiam sair daqui atendendo 4 alunos por horário. Mas vai acontecer que vocês vão chegar na área de treino, cada pessoa vai chegar com uma dor, com um problema, com uma dificuldade diferente, vocês vão ter 2 minutos para mudar tudo. E é foda, velho, trava. Quando vocês forem para a experiência, vocês vão ver, vão parar pro quadro e vão ficar branco. Mas branco mesmo, é tipo, cara, não vem um nome, não vem um exercício, não vem nada. Eu preciso mudar o treino desse aluno, eu não sei o que fazer. E para ajudar, normalmente eu cruzo os braços e fico do lado com o pezinho batendo assim. Porque é pra ser mesmo, e tá tudo bem, a gente, né, vocês vão ter respaldo de outros treinadores, vocês vão ter o acompanhamento nosso, porque é difícil, é a parte mais difícil do nosso trabalho. É muito foda. Você tem que ajustar o treino da pessoa na hora. Tem um arcabouço de exercícios, de opções
do que fazer com ele naquele momento, naquela situação, sem deixar de considerar o que ele está vivendo, o que ele está sentindo ali agora. E o maior prazer que eu tenho em ouvir do cliente depois que a aula termina é que bom que eu vim. Porque o que bom que eu vim é tipo, cara, eu não queria estar aqui. Mas você fez uma aula tão na medida pra mim que bom que eu vim. Sabe? O aluno que sente um negócio no meio da aula, velho, ferrou. Passou mal, sentiu uma tontura, uma dor no joelho, do nada. Normalmente o professor novo sabe o que faz? Mantém o mesmo treino e força o aluno a fazer o treino que está proposto. É muito difícil, na chegada, você ter um know-how para fazer essa alteração rápida e acertar. É muito difícil. E assim, isso aqui não aprende na escola de treinadorização na prática. Que aqui vocês vão saber o que vocês têm que fazer. Mas vai chegar na hora, velho, não vai lembrar, não vai... É uma loucura. É a parte mais difícil do nosso trabalho. São os ajustes imediatos. E vocês vão conseguir fazer quando vocês entenderem esse princípio. O aluno é o centro do treino. E eu ajusto o treino ao aluno sempre que for possível. Eu posso mudar tudo, eu posso quebrar e desmiuçar o treino em 1000 possibilidades diferentes. Mas eu vou ajustar o treino à medida do que o aluno precisa. E não é assim do que o aluno precisa para a vida dele. É do que o aluno precisa para aquele momento, sabe? É muito especial isso mesmo, assim, sabe? Porque a gente consegue entregar para o que o aluno precisa ali, agora, naquele dia, naquela hora que ele está vivendo. É diferente a parte inicial de um treino 6 horas da manhã num dia frio, que a pessoa vem tudo encolhida, do que um treino que acontece às 5 da tarde, que o aluno chega caminhando, já fez 2 quilômetros. E você vai ajustar isso na hora. Pra treinar para isso. Ok, gente? A gente veio até a parte dos ajustes, né? Daí a gente vai falar de relatórios de evolução ainda, a gente vai falar de como programar o próximo treino, a gente vai falar da capa, né? E de como organizar a rotina de trabalho, tá? A gente vai seguir nesse conteúdo amanhã, ok? Amanhã, às 7, a gente continua a partir daqui. Beleza, galera? Se tiverem dúvidas daqui, anotem. Se chegar a dúvida depois vocês estão em casa, estão pensando, puta, cara, isso aqui não ficou claro, tal. Anotem, para vocês não precisarem ficar ocupando o espaço do cérebro de vocês com isso. Anota, guarda, chega amanhã aqui, vocês podem me perguntar e a gente vai estar aqui para sanar. Fechou? Obrigado, pessoal.